Eu gostaria de saber, professor, que correntes políticas disputavam o poder no início da proclamação da República no Brasil. Meu caro aluno, olha, maravilhosa, fantástica a tua pergunta, porque ela é extremamente curiosa e interessante, porque é um assunto que às vezes a gente nem chega a trabalhar profundamente em sala de aula. Quando a gente pensa na proclamação da República no Brasil, nós tínhamos vários grupos que acabaram se unindo, apesar de se digladiarem totalmente no seu dia a dia, nesse processo de proclamação, né? A somatória é a força militar em conjunto à força dos cafeicultores, mas o pensamento deles é completamente diferente. Então, humanamente a gente teria que colocar que são três grupos ou correntes que praticamente tentaram nortear o caminho para assumir o poder pós-proclamação da República. O que a gente tem? A gente tem uma corrente que é a corrente militar, que é a chamada corrente positivista. Então, uma corrente mais dogmática, mais teórica, que mantinha-se sobre o slogan de que era preciso manter a ordem e se atingir o progresso. Então, ela é mais centralista, ela é mais dominativa. Nós temos uma segunda corrente que é profundamente revolucionária, que é a corrente jacobiniana, que queria exatamente uma república mais democrática, mais humana, mais justa e que foi o grupo que acabou, dentro da história republicana, vivendo no subterrâneo da história do Brasil, através de movimentos sociais, tentando atingir o poder, mas nunca chegando a ele. E uma terceira corrente, que é a corrente que está ligada a esse esquema cafeicultor, oligárquico, burguês, que é a chamada corrente liberal. Essa é a que acabou, com o passar dos anos no processo da história da República Brasileira, dominando a história do Brasil. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma teoria liberal, assumindo a história brasileira, que vai cada vez mais se consolidando com a entrada de Vargas, mas profundamente se enraiza na história brasileira quando nós entramos na fase do populismo dos governos liberais, que vão de 1945 até 1964. Ok? Gostaria de saber quais temas das atualidades e da geopolítica são importantes para a prova do Enem nesse ano. Bom, a pergunta é muito abrangente, mas também é oportuna, porque a partir daí a gente vai lembrar que 2011 é um tema que traz aí um monte de datas redondinhas importantes. Vamos pontuar algumas. 10 anos do 11 de setembro, né? E a partir daí você poderia estudar e discutir questões como a postura do New Deal dos Estados Unidos, o terrorismo no mundo. Outro ponto relevante, vamos agora diminuir um pouquinho mais, ainda 10 anos da guerra do Afeganistão, que é o novo Vietnã americano. Aumentando aqui a idade, vamos para 20 anos. 2011 completa 20 anos que houve a fragmentação, ou se você preferir, o desmonte da União Soviética. Nesse processo de desmonte da União Soviética, aí a gente tem a formação de novos Estados-nações, de recrudescimento de questões étnicas e de um surgimento de uma nova Rússia no mundo, né? Que entrava dentro daquela formação da comunidade dos estados independentes que aproveitaram-se exatamente dessa independência para acabar fragmentando cada vez mais. E na história do Brasil, professor? Olha, dá para pegar coisas curiosas como a queda do Jânio. Quantos anos? 50, né? 61. 50 anos. 50 anos do Jânio. O que a gente pode pegar assim de relevante? Me ajude aí para a gente lembrar. Interessantes, mais próximos para cá. 91, os planos econômicos, o que você lembra? Voltando ao cenário internacional, 2011 marca, por exemplo, 100 anos que pela primeira vez um homem chegou ao Polo Sul. Sim. E chegou a Machu Picchu, dois pitorescos pontos do espaço geográfico mundial, né? Ainda podemos lembrar os 150 anos da Guerra Civil Americana, né? Sim. Podemos lembrar os 180 anos da unificação italiana. Podemos lembrar que também o ano de 2011 faz a gente lembrar do início do conflito dos Balcãs, quando Slobodan Milosevic começa a pregar a servialização dos Balcãs. Você tem a Lei dos Sexagenários, que é de 1871, que dá para pegar também esse elan. E é interessante que o ano de 2011 também é o ano internacional das florestas, voltando à questão aí para a competência 6 do Enem, que vai ser discutida lá no final dos fascículos,
quando a gente vai falar da relação sociedade e natureza, principalmente num ano onde está sendo discutido a polêmica reforma no Código Florestal Brasileiro, né? E um ano também que a gente testemunhou mais um assassinato de ambientalistas, que foi o caso do José Cláudio, da Maria do Espírito Santo, no Pará. É também o ano internacional dos povos afroasiáticos, o que faz com que a gente relembre que, de acordo com a educação, os novos princípios da educação no Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases, aliás, a gente tem agora a incursão do ensino de história da África e da história dos povos africanos no Brasil, dos afrodescendentes no Brasil. No ano do que se comemora o ano dos povos afrodescendentes, isso passaria a ser relevante. Então é um ano especial de grandes temáticas e que essas que foram pontuadas você poderia aprofundar nos seus estudos. Agora, é interessante até, né, Lupe, lembrar que o Enem ele pode questionar, trabalhar com isso, mas eles nunca foram muito preocupados com essa coisa assim, vamos brincar do aniversário de datas. E o que eles podem fazer, foi uma coisa que eu até comentei esses tempos em sala de aula, por exemplo, 11 de setembro. Né? A gente tem uma relevância enorme em analisar um único 11 de setembro, que é o 11 de setembro relacionado aos Estados Unidos, sem nunca, às vezes, lembrar do 11 de setembro de 1973, no Chile, quando você tem o fim de um movimento socialista maravilhoso que tentou ser montado na figura do Salvador Allende com o golpe instituído pelo Pinochet, financiado totalmente pelos Estados Unidos. Então é sempre bom você estar atento às coisas que estão em volta dessas datas, né, para você não ficar preso somente nela. Bem, gente, vamos para mais uma questão que envolve a competência 3, aquela que envolve tudo, tá? É uma questão que vocês vão notar, o enunciado é super sintético, mas ela é muito interessante para você pensar. Veja. Ele diz assim, ó, movimentos como a Revolta dos Malês, durante o período regencial, ou a Revolta da Chibata, durante a República, mostram criticamente que... Então, primeiro detalhe que você tem que prestar atenção, ele te deu no enunciado as fases históricas em que os movimentos aconteceram. Então, ele já te colocou no tempo e no espaço. Então, isso é uma facilidade que às vezes o Enem não dá e às vezes ele acaba favorecendo. Né? Então nós temos uma rebelião, vamos conversar um pouquinho sobre elas. A Revolta dos Malês é uma das rebeliões lá no período regencial. O período regencial é um período extremamente conturbado da história brasileira, né? Foram 9 anos com 12 rebeliões. Né? Dessas rebeliões, a gente lamentavelmente estuda apenas 4 ou 5. Né? A gente fica na Farroupilha, na Sabinada, na Cabanagem, na Balaiada e na Revolta dos Malês. E acaba negligenciando algumas outras que também tiveram um papel significativo nesse período. E quando nós entramos no período republicano, o Brasil foi movimentadíssimo em matéria de rebeliões, tanto no campo, quanto na cidade, quanto no movimento militar. Né? No campo nós vamos ter contestado, nós vamos ter canudos, na cidade nós vamos ter revolta da vacina, no militarismo nós vamos ter revolta da chibata. Então nós tivemos um período apoteótico de movimentos sociais numa época interessante, onde quase sempre quem se movimentava contra algo no Brasil ou era morto ou era expulso do território. É interessante que essas revoltas no campo, boa parte delas estavam associadas à estrutura fundiária brasileira, que desde a colônia injusta, mas no Império, com o Brasil já com quase 10 milhões de habitantes, em meados do século XIX, tinha 9,7 milhões de habitantes no censo de 1872. Quer dizer, desses 9,7 milhões, quase todo esse contingente era de pessoas sem terra, que eram descendentes de negros, de índios, pobres, imigrantes. E daí, boa parte dessas revoltas eram revoltas fundiárias. E um outro aspecto curioso, né, nessa mescla é o quanto a questão do campo, né, e essa concentração de renda acabou levando as pessoas a envolver a questão religiosa também. Né? Por isso que a gente vai ver muitas questões do campo norteadas, primeiro, pelo quê? Pelo messianismo, depois norteadas por um processo que eram as ligas camponesas, a pastoral da terra, né? Coisas que são curiosas, né? A fé envolvido ao desejo da justiça social. Muito interessante isso. Né? Então, veja, a questão coloca dois movimentos, um que é no período império, né, período regencial, e uma outra que fala em república. E aí ele quer que você criticamente analise isso daqui. Então, no primeiro item, que é o item A, ele te fala assim, ó, os movimentos sociais no Brasil sempre tiveram o apoio das classes dominantes. Né?
aí já morreu ali, né? A maioria dos movimentos, eles passam a ser movimentos feitos pelas camadas baixas, exatamente porque elas é que estão sendo desapropriadas, elas que estão sendo submetidas a serem a ralé, a serem a miséria social. Então, a elite, ela sempre vai estar massacrando, não apoiando o movimento social, né? A questão ainda continua dizendo através da negociação. Não, infelizmente, a elite conhece apenas um diálogo, o diálogo da bala, o diálogo da morte. Né? Resolver pacificamente as rebeliões que ocorriam, não, eles não resolvem, infelizmente, são chacinas que se fazem ao longo da história brasileira. Né? Se nós pegarmos uma outra rebelião do período regencial, que é a Cabanagem, são quase 30 mil mortos. Então, o item A, errado. B. Os movimentos sociais no Brasil tiveram um cunho marcado pela forte liderança de negros. Realmente, se a gente pensar, Maleza é um movimento de negros islamizados, eram negros que tinham a religião muçulmana, e a Chibata é um movimento dos negros, comandado por uma figura excepcional, maravilhosa na história brasileira, chamado João Cândido, o segundo dragão do mar, né? Que viria a ser homenageado maravilhosamente numa música do João Bosco e do Aldir Blanc, que é o mestre-sala dos mares. Né? Aí, veja, olha a indução ao erro. Assim, esses movimentos tentaram alterar a ordem vigente de forma a implantar o fim da escravidão, como é o caso dos dois citados no enunciado. Opa, o Malês pode até ter pensado no fim da escravidão, mas se nós imaginarmos a revolta da Chibata, ela já se dá quando a escravidão já está exterminada no Brasil. Então, é uma indução ao erro. O B está errado também. C. Os movimentos sociais no Brasil, como os citados no enunciado, marcam a presença de grupos contrários à ordem governamental que, por motivos vários, se indispuseram com o regime vigente. Básico, claro, simples, sucinto e lógico. É o item correto. Qual é o erro do D? Os movimentos sociais no Brasil foram marcados por tendências centralistas, emancipacionistas. Uma parte deles realmente são emancipacionistas, a Farroupilha tem essa tendência, mas eles não são centralistas, eles queriam exatamente a descentralização, uma política de abertura, de que todas as vozes fossem ouvidas. Então, errada. E a E? Os movimentos sociais no Brasil nunca, lembra daquela coisa do radicalismo? Nunca tiveram o desejo premente de alterar a ordem vigente. Tiveram. Tá? Sendo apenas rebeliões esporádicas que eclodiam sem grande agitação das massas descontentes. Não. Nós tivemos movimentos sociais no Brasil que fizeram esse país virar um turbilhão, né? Infelizmente não chegaram aos seus objetivos na sua totalidade, mas deixaram sementinhas que com o tempo acabaram alterando alguns processos políticos, sociais e econômicos nesse país. Então, realmente, na questão número 9, né, a resposta correta é o item C, ok?